Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de História e a gente vai falar um pouquinho aí sobre os conflitos do século XX. Primeiro a gente tem, a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, A França e a Inglaterra, elas tinham colônias muito ricas lá na África e na Ásia, e a Alemanha achava que tinha direito sobre essas colônias, tá? Então começou o crescimento da produção industrial lá na Alemanha e isso ameaçava as indústrias francesas e inglesas. Então começou a disputa aí por esse território, pelos consumidores e pela produção industrial, junto com a disputa pelas colônias. Por quê? Porque elas iam fornecer matéria-prima para essas indústrias, tá? E teve também aqui as potências europeias que ficavam ali tentando combater umas às outras. Então, a única forma de melhorar isso era o quê? Formar alianças, Então, teve a formação da Tríplice Aliança entre a Alemanha, a Itália, a Áustria. E teve a Tríplice Entente com a França, a Inglaterra e a Rússia. E aí houve um desequilíbrio entre a produção e o consumo. Teve inflação, a classe média empobreceu e foi uma grande pressão lá dos operários sobre o governo. E depois da Primeira Guerra, a Europa estava perdendo sua hegemonia sobre o mundo, tá? Por quê? Depois da guerra, quem ficou com o centro das decisões do mundo capitalista foi os Estados Unidos e está como centro até hoje, tá? Então, essas crises levaram o quê? A instabilidade política e social, e muitos países começaram a adotar regimes totalitários. E aí ia acabar culminando na guerra, lá em 1939, tá? Teve também a Revolução Russa, que foi de 1916 a 17. Foi quando começou o desmoronamento do Império Russo e iniciou o movimento, A guerra ainda não havia sido decidida nos campos da Europa. Só que havia o quê? Reformas do czar Alexandre II na economia, na administração e do exército. E aí tinha muitas tensões sociais. A população estava empobrecida, estava sendo oprimida, aumentou os impostos e tinha má distribuição de renda. Então a oposição do czar começou um partido operário social democrata e houve várias divergências sobre a transformação social da Rússia. Os bolcheviques, que eram maioria, defendiam a revolução para a tomada do poder e implantar o socialismo. E os camponeses e operários também eram favoráveis à revolução para poder liquidar o regime czarista e o capitalismo. Já os mencheviques, que eram que eram a minoria, achavam que a sociedade seria alcançada através de uma lenta evolução. Então eles queriam se aliar lá à burguesia para promover reformas, só que reformas graduais, tá? Até chegar ao socialismo. E eles queriam chegar ao poder por uma eleição. Só que o que foi que acelerou esse processo revolucionário? A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Só que o país estava o quê? Despreparado para entrar numa guerra, Então teve muitos problemas e foi derrotado pelo Japão. Então já viram que o regime czarista estava em déficit. E aí a população não estava contente, tinha protesto, a derrota na guerra, e aí iniciou o quê? Um movimento revolucionário. Só que tinha muita repressão do czar, e também algumas concessões. Ele prometeu uma constituição, prometeu eleição para o parlamento, e isso enfraquecendo o movimento revolucionário. Só que em fevereiro, a revolução derrubou o czar e colocou o governo sob o controle dos interesses da burguesia. E esse governo era liderado por Kerensky, que diante do agravamento da crise e da intensa mobilização dos sovietes, que era o conselho do quê? Dos operários, camponeses e soldados, eles foram derrotados e os bolcheviques assumiram o poder. E esses bolcheviques eram liderados por Lenin, Stalin, então, ele consolidou o socialismo na União Soviética através de alguns planos e foram desenvolvendo, com indústria pesada, mecanização agrícola e reforma agrária. E aí os campos começaram a ser coletivizados com cooperativas e granjas que eram do Estado. Então, essa Revolução Russa ela mudou o rumo da história mundial. Depois de 1917, o mundo ia se polarizar entre capitalismo e socialismo. E aí eles constituíram, formaram a nova Constituição. Stalin, ele fortaleceu a estrutura do Partido Comunista e centralizou o poder dele ao máximo. Então, a Rússia implantou esse sistema socialista e tornou realidade o que era teoria só para eles, Então, serviu de inspiração para vários movimentos aí ao redor do mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, então, começou uma revolução social incontrolável.
Os camponeses começaram a se apoderar de terras e os operários tomavam fábricas e usinas. E alguns regimes totalitários começaram, né, a se implantar em alguns países. Na Itália veio Mussolini e Hitler implantou o nazismo na Alemanha para atender às necessidades da burguesia, que precisava conter a agitação dos operários para levar o processo de centralização do capital. O fascismo italiano e o nazismo alemão conquistaram muito o respaldo da população, então foi financiado aí pela burguesia. O Partido Fascista começou a utilizar o temor da burguesia pelo perigo vermelho e aproveitou o nacionalismo do pessoal para poder se implantar, tá, pessoal? Então, os fascistas usavam o quê? Violência como forma de ação política. Então, eles iam ter o quê? Desocupados, ex-combatentes e marginais para formar grupo armado, para poder repreender os adversários, né? Para ameaçar os adversários. A Alemanha foi derrotada lá na Primeira Guerra. Em Versalhes, durante a Conferência de Paz, ela teve que assinar a própria culpa e tinha que pagar uma indenização de guerra muito alta. Então, ela enfrentou uma crise muito maior que dos outros países. E a população começou a ficar descontente, começou a crescer as organizações operárias e os partidos de esquerda e começou o medo da burguesia. Então, o ressentimento nacional, né, foram elementos que foram utilizados pelos nazistas para eles chegarem ao poder. Então, as táticas que eles usaram foram muito parecidas com as dos fascistas italianos. Então, o que eles têm em comum? Ó, tanto o nazismo quanto o fascismo eram hostis, tá? A princípio de democracia. Os dois colocavam em primeiro plano a elite. O Estado ia assumir o papel aí para proteger os fracos e oprimidos e começavam a usar palavras de ordem como crer, obedecer e combater, aproveitando do sentimento de nacionalismo das pessoas, tá, pessoal? Aí a gente já falou assim da Primeira Guerra, falou da Revolução Russa e também teve a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, tá? Então, todo esse período foi considerado uma crise, porque o mundo estava em uma profunda crise política, social e econômica, e essa crise foi o principal fator que desencadeou a guerra, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela foi um prosseguimento da Primeira Guerra, né? Então, o período que foi compreendido entre ambas foi um longo intervalo que foi muito conturbado, tá? O mundo capitalista estava passando por crises e só estava sobrevivendo porque eles estavam se transformando profundamente. Hitler subiu ao poder por causa da indústria armamentista e a indústria química também estava passando por uma modificação. Então, a causa imediata aí da Segunda Guerra Mundial foi quando os nazistas invadiram a Polônia. A Inglaterra e a França foram reagir às agressões hitleristas e foram em socorro dos aliados e começaram a declarar guerra ao Terceiro Reich, que era como chamava lá, né, o Hitler na Alemanha. Então, a União Soviética também invadiu a Finlândia porque estava na área de influência da Alemanha. E os Estados Unidos também participaram da guerra porque forneciam armas e equipamentos ali para os aliados. Só que os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor em 1941. E aí sim, os Estados Unidos, né, Washington, declarou guerra ao Japão e foram se reunir lá para decidir qual era o destino da Alemanha. E o fim da Alemanha começou lá, o fim da guerra, com a Batalha de Stalingrado, né, que foi a fase mais intensa da guerra. Foi o momento que virou rumo. As tropas alemãs elas começaram com a derrota e caiu logo o marechal nazista. Então começou a avançar os sovietes lá na Europa Ocidental e a Alemanha foi se vendo cercada. Em 1945, reuniram líderes da Inglaterra, da União Soviética e dos Estados Unidos para decidir o destino da Alemanha, lá numa conferência em Yalta, né, lá na Crimeia, para acertar os detalhes finais do que ia ser uma grande ofensiva contra a Alemanha. Quais seriam as zonas de ocupação, quem é que era o conselho, como é que ia atacar, tá? E foram vários ataques surpresa. Pelo sul, nas Filipinas e nas Ilhas Holandesas. Pelo oeste, nas bases de Hong Kong e Singapura. Lá na Birmania e na Índia também. E no leste foi pela base de Pearl Harbor e o arquipélago de Bismarck e Nova Guiné. Essa contraofensiva também teve início com a tomada do território pelas forças americanas. Eles começavam a tomar os territórios e libertavam os prisioneiros lá das ilhas do Pacífico. A guerra chegou ao fim na Europa, só que os japoneses ainda perseguiam, né? Utilizavam
os kamikazes, que eram pilotos suicidas, tá? Para poder atacar as pessoas, né? Também porque teve, né, a primeira bomba atômica no mundo, que foi jogada sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma destruição sem precedentes, tá? E os americanos que recorreram a esse recurso, né? Mesmo estando com a guerra vencida praticamente, né? Quando a guerra terminou, então, o mundo estava dividido. De um lado, os países capitalistas e de outro, os países socialistas. E até os últimos dias da década de 80 ainda ameaçava outro conflito, porque teve a Guerra Fria ali com armas atômicas, e tudo isso parece um filme de ficção científica. Só que, quando o Império Soviético foi derrotado, essa polarização mundial teve um fim, né? Mas a gente sabe que até hoje estamos sob ameaça de uma guerra, né? Porque vários países ainda têm esse domínio da tecnologia nuclear, ainda tem domínio de mísseis e outras armas que a qualquer momento podem acabar com o território, né? Então a gente sempre vive sobre a ameaça da terceira guerra e qualquer conflito. A gente já fica com medo de ser, né, a terceira guerra, né, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Se quiser, pesquise mais um pouco sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Sobre como foi que se deu a guerra, como acabou e o que acontecia naqueles campos de batalha, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.